Olá pessoal, Shalom a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Hebraico Fácil. Bem, no vídeo de hoje estaremos falando um pouco sobre a história de Davi, tá? Contando um pouco sobre a sua origem, o nascimento, o seu reinado, né? Seus pecados, seus acertos, ou seja, tudo aquilo que engloba toda a trajetória do homem segundo o coração de Deus, tá? Então, quem foi Davi? Aqui como você pode observar, por se tratar do nosso canal, a gente tratar do hebraico, traduzir, né, trazer algumas curiosidades. Então, eu coloquei o nome de Davi em hebraico e não somente o nome de Davi, mas todos os nomes de pessoas e locais que nós vemos no texto, né, os nomes dos livros também, estarão em hebraico, exatamente para ajudar e motivar vocês a estarem aprendendo esse idioma tão lindo que é o hebraico, beleza? Então, quem foi David? Quem foi David? Primeiro, o significado do nome David. É incerto, porém, uma das possibilidades mais aceitas é a de que o nome de David significa o amado, querido, predileto. Tá? No caso, essas são algumas das traduções que as pessoas colocam, um dos significados. Tá? Eu já vi outros significados, mas eu prefiro ficar com esses que, de fato, se aproximam ao sentido do nome e também que as pessoas chegam a um senso comum. Ok? Quem foi Davi? Bem, Davi foi o segundo rei de Israel, tá? Foi o segundo rei de Israel, porém, podemos dizer que o primeiro, né? Por quê? Como bem sabemos, Davi foi o segundo rei na visão humana. Afinal, o propósito de Deus não era tornar Saul rei, ou seja, Saul foi escolhido rei pelo homem, enquanto Davi foi escolhido rei por quem? Pelo Todo-Poderoso, né? Então, fica nesse meio termo, mas claro que no geral, Israel teve Davi como o segundo rei, visto que Saul foi o primeiro. Ele foi escolhido por Elohim para liderar o seu povo. Aqui também, né, ao invés de colocar Deus, eu coloquei a palavra Elohim, né, uma das palavras bem utilizadas para se referir a Deus, uma palavra que magnifica o teu nome. Então, Israel, né, Israel, Elohim, abaixo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento nos livros de Shemuel, tá? Ou seja, Samuel. Segundo, Melachim, ou seja, o livro dos reis, e Devirei Hayamim, tá? Aqui são, então, Samuel, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo reis, e o livro de crônicas, tá ok? Para você que não conhecia esses nomes ainda, tá? Não sabia o nome em hebraico de Samuel, reis e crônicas, aqui em nosso canal tem um vídeo onde traduzimos os livros da Bíblia, tá? Ou melhor, os livros do Antigo Testamento, tá? Depois você procura aqui em nosso canal, com certeza vai servir de muita valia para enriquecer o seu hebraico, tá? Seguindo, Davi era o filho mais novo de Ishai, tá? Ishai. Pertencia à tribo de Yehudá, tá? No caso aqui, Ishai é Jessé, tá? Então, Davi era o filho mais novo de Ishai, Jessé. Pertencia à tribo de Yehudá, Judá, e era neto da Moabita Ruth, né? Esse nome não preciso nem traduzir, não precisaria nem colocar a tradução ao lado, que já era óbvio, né? Ruth com o judeu Boaz, tá? Mesma coisa, praticamente são bem iguais os nomes hebraicos, o vocábulo hebraico para o português. Ele nasceu em Bethlehem, tá? Bethlehem, ou seja, na casa do pão, tá? Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Para você também que não conhecia a tradução, né, da cidade de Belém, né, assim como Belém e muitos outros nomes, eles são nomes que juntam duas palavras. O nosso português é tão simples, tão pequena essa palavra Belém, né? E no hebraico nós vemos que são duas palavras, Bet, casa, Lechem, pão, né? Ou seja, a casa do pão. E é interessante da casa do pão, já que citamos aqui Ruth e Boaz, lá no livro de Ruth, né, quando fala
de Ruth, de Noemi, né? O porquê dos familiares dela, marido, sogro, cunhado, foram para outra cidade exatamente no período de fome, né? Ou seja, faltava pão na casa do pão. Então, fica meio vaga em nossas cabeças, né? Mas tem sentido a palavra, tá? Casa do pão. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Esta profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida, né? Por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, né? Aqui no livro de Aleph Shemuel, né? 1 Samuel 17, aquela história que narra quando Davi ele luta com o leão, né? Ele fala que lutou com o urso, lutou com o leão, tudo isso para quê? Para defender uma ovelha. E exatamente essa história tão vasta de coragem, ousadia, valentia de Davi que fez com que ele tivesse esse voto, vamos dizer assim, de Deus para ser o rei de Israel, né? Porque da mesma forma que ele protegeu a ovelha de um urso, de um leão, ele também demonstrou muita coragem defendendo, né, o povo de Israel, tanto contra os inimigos carnais, por exemplo, contra os seus maiores inimigos, né, talvez o maior inimigo do povo de Israel, biblicamente, né, o povo filisteu. Davi lutava, Davi se dedicava para cuidar do povo, né, induzindo a adoração, como também ele teve coragem de defender o povo contra uma punição divina, né, devido a um erro dele mesmo, né? Quando ele tem aquele erro com Batseba, quando ele tem uma sequência de erros e quando ele está olhando para o céu e vê um anjo passando, um anjo que viria castigar, que já havia matado muitas pessoas com autorização de Deus, ele clama ao Senhor e pede para que Deus ele puna ele, castigue a ele, porque foi ele quem pecou. O povo não tinha culpa nenhuma disso, ou seja, Davi era um homem íntegro, um homem reto, um homem que, independente do erro dele, ele estava disposto a assumi-lo. Davi é ungido rei. Primeira vez que seu nome é mencionado na Bíblia é no texto de Aleph Shemuel 16, né? Onde fala sobre a unção de Shemuel. Ali onde, quando Shemuel chega na casa de Shai, ele vai vendo seus filhos, né? Vendo um mais bonito que o outro, mais forte que o outro, um aparentemente mais capacitado que o outro, mas quando chega no último filho que estava na sua casa, e Deus fala que também não era o filho certo, que não era para Samuel atentar para os olhos humanos, né, mas sim enxergar como Deus, ou seja, o coração. Ele fica muito pasmo por não ter mais filho, ele pensar que não tem mais filho, mas aí é quando Ishai fala para ele que havia um filho ainda, um pequenino, que estava no campo. Então é nesse momento que vemos o cuidado de Deus, que vemos a estratégia de Deus para com o seu povo. Então, muitas vezes nós pensamos que algo é de Deus, olhamos, não, é bonito, é formoso, é belo, sendo que na realidade Deus tem algo muito mais oculto, né? Deus viu muito mais além do que aquilo que nós podemos enxergar. Então, nesse momento, Davi é chamado, Shemuel conhece a Davi, Shemuel ora por Davi e o unge naquele momento, né? Então, a partir daquele momento, nós vemos que o reinado de Davi espiritualmente já começa. Ele já começa a carregar, a sentir o peso daquela unção. E agora nós vemos que, a partir daquele momento, né, visto que naqueles tempos o Espírito do Senhor ele era dado, né, sobre porções. Ou seja, ele ficava nos reis, profetas, sacerdotes. Ele não era dado como hoje em dia, onde nós podemos louvar ao Senhor em qualquer lugar, podemos sentir a presença do Espírito, mas era algo que porcionado. Então, a pessoa que recebia o Espírito de Deus, seja por um minuto ou por um período da sua vida, era um agraciado. E podemos ver que agora, a partir do momento que o Espírito que Davi ele é ungido e o Espírito do Senhor começa a repousar sobre ele, o oposto acontece lá em Saul, né? Porque a partir do momento que Davi ele recebe o Espírito do Senhor em sua vida, o Espírito sai de de Shaul, né? Do rei Saul. E a partir desse momento, então, Davi começa
a receber o espírito e Saul recebe um espírito diabólico, um espírito do mal, um espírito contrário ao do Senhor, né? Então, isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Apesar de ter sido escolhido por Elohim, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como um rei. Então, mais um capítulo da história de Davi, talvez um dos mais famosos da Bíblia, ou não o mais famoso do Antigo Testamento. Davi versus Goliat. Goliat, tá? Ou então, Davi versus Golias. Estamos aqui em Aleph Shemuel. Davi havia ido levar alimento aos seus irmãos e colher informações, né? Aqui no capítulo 17 é quando Ishai, seu pai, pede para que ele vá até o campo de batalha, levar comida aos seus irmãos que faziam parte do exército e também trazer informações. Nesse momento, Davi chega, procura os seus irmãos, envia alimento e exatamente quando Davi estava no campo de batalha, ele toma ciência do desafio a qual estava sendo feito há cerca de 40 dias. Ele ouve aqueles homens, né, aquele homem gigante, gritando, debochando do povo de Israel, do povo escolhido, debochando de Deus também, chamando para a batalha, porque os filisteus tiveram a ideia de não guerrearem todo mundo, né? Para que perder muitas vidas? Vamos escolher o melhor lutador, o melhor guerreiro de cada nação e eles que lutem, se degladiem, e aquele que vencer, o povo vencedor, irá escravizar o outro. E aquele que perder fará com que o seu povo seja escravo do outro. E isso durante 40 dias era uma decisão imensa. E essa batalha definiria o destino do povo e também do reinado de Shaul, tá? Aqui, Shaul, ou seja, o rei Saul. E por ele saber disso, ele estava atemorizado, né? Talvez se fosse o rei Davi ali, né? Davi já como rei, ele mesmo tivesse entrado no campo de batalha para desafiar esse gigante. Mas Shaul agora ele tem medo, ele se preocupa. Então o que ele faz? Ele oferece muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Goliat. Além das recompensas, Shaul também ofereceu a mão da sua filha em casamento, ou seja, o povo estava tão amedrontado vendo aquele homem grande, aquele homem forte, que Shaul teve que oferecer de tudo, praticamente, para que um guerreiro se oferecesse a entrar naquele campo de batalha. Porém, todos foram covardes, todos foram medrosos, ficaram apavorados. Mas Davi, na sua humildade, um homem franzino, um homem do campo, um homem a qual talvez não representasse medo a ninguém, ele se indigna porque ele sabia que maior é o que estava com eles. Ele sabia que em Israel havia um Deus, ainda há um Deus todo-poderoso, capaz de livrar o seu povo de muitas coisas e de realizar inúmeros milagres. Então Davi ele se oferece para aceitar o desafio. Ele recebeu, e o engraçado aqui é que Davi recebe o melhor equipamento militar, né? O melhor equipamento militar daquela época à disposição de Davi estava, né? O rei Shaul, ele pega a sua vestimenta, a sua armadura, coloca em Davi, ele pega o seu melhor escudo, a melhor espada mais afiada e coloca na mão de Davi. Mas Davi sabia que a armadura dele não era a mesma de Shaul. A armadura que Shaul utilizava era carnal, terreno, ou seja, dependia da força dele. Mas a armadura que Davi utilizava era uma armadura espiritual, ou seja, era sua confiança em Deus. Davi não utilizou no momento de aflição, de amargura, de dor, de luta, de medo, a arma de outras pessoas, mas ele utilizou a arma que ele conhecia. Ele não utilizou a arma, a armadura que falavam que era melhor, mas ele utilizou aquele que ele sabia que era melhor, aquela que ele tinha mais prática. E é exatamente isso que destaca Davi de todos os outros israelitas. Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos, Adonai de Savaot, estava com ele. Ou seja, quem imaginaria que apenas uma pedrinha, Davi pega 5 pedrinhas, mas ele precisou apenas de uma pedra, acertar uma única pedra exatamente na testa do gigante para que ele caísse ao chão.
Próxima parte aqui temos David e Shaul, ou David ve Shaul, tá? Davi e Saul. A unção de Deus, a unção, né, de Elohim em David e o sofrimento demoníaco em Shaul, né? Como eu havia falado anteriormente. A partir do momento que o profeta Shemuel ele unge David como o novo rei de Israel, o espírito do Senhor, da parte do Senhor que estava em Shaul, ele repousa sobre Davi. E nesse momento, a Bíblia fala que um espírito ruim, estranho, repousa sobre Shaul. E Shaul agora ele fica estranho, de vez em quando ele se sente mal, ele é possuído, dominado por esse espírito. E alguém tem uma ideia e fala, não, vamos chamar alguém cheio da unção, da presença de Deus, alguém que saiba melodiar, né? Tocar uma música bela com a unção do Senhor para que essa melancolia, essa depressão, esse mal venha se afastar do nosso rei Shaul. E exatamente quem é convidado? David. Né? David ele é convidado para aliviar essa melancolia, esse pesar da alma de Shaul. Então toda vez que Shaul sentia pesado, toda vez que Shaul começava a sentir aquela depressão, David chegava, tocava sua música e Shaul ele repousava, descansava, se sentia em paz. Além de músico particular do rei, David também começou a ser o portador da armadura de Shaul. Né? O rei havia se afeiçoado por ele. O rei Shaul ele tinha David como um filho, cuidava, tratava bem dele, até o momento em que David não representasse uma ameaça ao seu reinado. Enquanto David ele estava ao seu lado, ninguém cantarolava músicas, enquanto David não matava, não conquistava e era praticamente adorado pelo povo, ele era amado por Shaul. Mas a partir do momento que Shaul pensou que Davi queria usurpar o seu trono, ele começa a vê-lo como um inimigo. Após o ato heróico de David derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. E é óbvio que isso não agradou em nada a Shaul. Próximo temos David e Jonathan, tá? David e Jonathan, ou seja, Davi e Jonatas. Em Aleph Shemuel 18, após a vitória sobre Goliath, a amizade entre David e Jonathan nasce. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica, né, por ser uma amizade linda, bela, um exemplo de amizade. Em Bet Shemuel 9, do 7 ao 13, temos a aliança, e vemos que a aliança entre eles foi tão forte que perdurou mesmo após a morte de Jonathan. Quando o rei Davi mandou buscar a Mefibosheth, ele designou a herança da família de Shaul. Né? Para quem não lembra, Davi tinha um amor tão grande por David, né? Tinha um amor tão grande por Jonathan e Jonathan por David, que mesmo após a morte de Jonathan, durante muitos anos, né, Davi ele nunca esqueceu do seu amigo. Né? E tanto é que agora, quando ele é rei e ele ouve falar que o filho do seu amado amigo, Jonathan, ele ainda estava vivo, então ele vai e manda chamar Mefibosheth. E mesmo sendo um aleijado, sendo uma pessoa deficiente, ele comia a mesa do rei, ele era tratado bem. E Davi poderia até mesmo ter matado Mefibosheth, né? Porque talvez ele poderia pensar, não, mas tem um herdeiro do trono vivo ainda, né? Do primeiro reinado, então talvez por ele ser descendente do primeiro rei, alguém pode tentar fazê-lo rei, ele pode mesmo tentar se autodesignar rei, mesmo que fosse um cara na Rua da Amargura, né? Mas Davi poderia ter pensado se ele fosse Shaul, né? Porque Shaul mesmo, Davi não fazendo nada contra ele, ele pensava que Davi queria usurpar o seu trono. Mas nesse momento Davi fala, não, meu filho, tudo que era de seu pai Jonathan, tudo que é da linhagem da sua família, da linhagem de Shaul, eu estarei devolvendo, eu estarei passando para você toda essa herança. Aleph Shemuel 18, temos que, nesse período, a inveja de Shaul cresceu contra Davi, que havia se tornado o favorito do povo, tendo até músicas compostas com o seu nome.
enaltecendo os seus feitos mais do que os feitos do próprio pai. E nós podemos observar na Bíblia que inúmeras vezes também Jonathan protegeu a Davi. E Jonathan conversou com teu pai e falou: pai, mas é como se ele falasse: pai, mas não tem nada na vida, não tem nada na cabeça de Davi concernente a usurpar o seu trono. Davi não quer isso. O povo canta isso, mas Davi não quer. Mas Shaul, com seu ódio, também com a ajuda do espírito mal que estava em sua vida, ele só começava a pensar na morte de Davi. Ele só pensava que o seu inimigo, entre aspas, deveria ser morto. Mas sabemos que Davi não tinha culpa. Ele ia para as batalhas e pelo fato dele estar possuído pelo Espírito do Senhor, ele voltava com a vitória, ele voltava com a bênção. E por isso o povo cantarolava, né, dizendo que Davi matou, Shaul matou os milhares e Davi os seus centenas de milhares, 10 milhares, ou seja, muito mais do que o próprio rei. Aleph Shemuel 18 e também no 19, Shaul não conseguiu lidar com aquela situação e em várias ocasiões tentou matá-lo. Ele, ao invés de proteger o seu maior guerreiro, ele tentou matá-lo por inúmeras vezes. Agora temos, depois dessa perseguição de Shaul, Davi vê que não há mais como permanecer em Israel. Davi tentou, e Jonathan tentou, conversando com seu pai, mas nada aplacou a ira dele. E agora, em Aleph Shemuel 19, quando Davi fugiu de Shaul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Shemuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo. Nesse período, ele formou um exército improvável, reuniu homens considerados miseráveis e rejeitados. Dentre eles, muitos nem eram hebreus. Nesse período, ele foi conquistando a confiança dos clãs de Yehudá, que estavam insatisfeitos com Shaul. O interessante é que quando a pessoa tem a presença do Senhor, por mais que a dificuldade seja grande em sua vida, por mais que ele esteja aparentemente na rua da amargura, sozinho, Deus sempre faz dele um manancial. Deus sempre faz dele uma semente frutífera. Davi agora se junta de homens miseráveis, rejeitados pela sociedade, considerados escórias. Mas esses que eram escórias para o mundo foram grandes amigos de Davi, foram os valentes de Davi que por inúmeras vezes lutaram ao seu lado e conquistaram vitórias em nome do Senhor dos Exércitos. E, enfim, temos o reinado de Davi. O rei Davi, em Bet Shemuel, vemos que primeira parte do reinado de Davi foi em Hebron, tá? Hebron, ele reinou 7 anos e meio. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel, tornando-se rei da tribo de Yehudá, tá? Como rei de Hebron, Davi fez importantes alianças estratégicas e aos poucos começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Nesse momento, então, chegou ao cume, ao ápice da rejeição da tribo de Yehudá ao reinado de Shaul. Então, nesse momento, eles proclamam Davi como rei. A linhagem, a família de Shaul já não descia, vamos dizer assim, na garganta do povo de Yehudá. Shaul, sua família, fizeram inúmeras coisas horríveis à sociedade de Israel. Não vamos dizer tanto a família de Shaul, mas sim a própria pessoa de Shaul. Então, se o rei Shaul foi ruim, talvez o povo pensasse, nossa, se o pai era ruim, imagine colocar um filho. E o povo teve discernimento, a tribo de Yehudá teve o discernimento de que a unção, a presença do Senhor não estava em Shaul, não estava mais sobre sua família, mas agora estava em Davi, que foi o homem escolhido por Deus. Agora, após a morte de Isboshete, filho de Shaul, que havia sido proclamado rei, Davi assumiu o trono de Israel. Alguns daqueles que apoiavam o reinado de Shaul, a família de Shaul, eles induziram Isboshete a estar se proclamando rei, a estar levantando ele como rei. Porém, todos sabiam disso, inclusive Isboshete, que a presença do Senhor estava sobre Davi. Eles sabiam que Davi já havia sido
escolhido rei da parte do Senhor. Agora Davi ele se tornou o primeiro a governar a Israel como um império unificado, ou seja, agora não havia divisão. Ah, eu não concordo com Shaul, eu concordo. Não. Quando Davi assume o trono, todos o apoiam. Todos veem em Davi a, a essência de um verdadeiro adorador, de um homem de Deus, de um líder que levaria a sua nação a conquistar muitas e muitas vitórias e chegar, vamos dizer assim, ao topo do mundo como uma nação imbatível. Não porque Davi era rei, mas porque Davi, o rei, dentro dele habitava a essência, a presença do Deus verdadeiro. Já em Jerusalém, em Jerusalém, o rei Davi construiu um palácio no Monte Sion, ou seja, Monte Sião, após conquistar a região. Vemos aqui em Bet Shemuel 5, 6, 9. O rei Davi também centralizou a adoração a Adonai em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império, e desejava construir um templo ao Senhor. Nós vemos que grande parte da história de Davi, quando ele assume o reinado, o que ele mais quer não é conquistar nações, vencer inúmeras batalhas contra os filisteus, jebuseus, heveus, gergazeus, dentre outros inimigos. O que ele mais deseja fazer é construir uma casa ao Senhor, porque ele para e pensa certa vez: nossa, eu tenho uma casa, eu tenho um templo, o Senhor me abençoou de uma forma tão grande que eu preciso retribuir, eu quero uma casa a ele, porque a arca do Senhor não pode ficar passando de casa em casa, tenda em tenda, mas ele precisa ter uma casa própria para ele. Porém, sabemos que Davi não concretizou, nem iniciou a criação dessa casa do Senhor, pois o Senhor havia escolhido o seu sucessor, o seu filho, Shalomon, para estar construindo essa casa onde o Senhor habitaria. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército profissional que derrotou todos os que se levantaram contra suas vidas. E aqui é engraçado que a gente vê quando de fato Deus está no controle, a que nível chegam as coisas. Quando eu vejo esse último ponto, eu lembro que quando o povo de Israel sai de Mitzraim, do Egito, eles não sabiam lutar. Era um povo, um grupo, uma multidão de pessoas. Mas se aquela multidão de pessoas se encontrasse com um exército inimigo, com uma nação, eles apanhariam, morreriam, seriam escravizados por outros. Eles não tinham armas, não tinham especialidade, não tinham nenhum tipo de especificação. Eram homens do campo, escravos, pessoas que estavam acostumadas a trabalhar para obter o seu sustento. Mas agora, anos depois, agora com um rei que de fato serve ao Senhor, não é mais um povo fraco, não é mais um povo acolhido, é uma nação forte, esplendorosa, com um exército altamente capacitado, um exército que derrotou inúmeros inimigos, um exército a qual estava preparado para tudo o que acontecesse, porque agora existia um líder, existiam regras, e acima de tudo, as regras do Senhor estavam no topo de Israel. A vida pessoal e pecados de Davi. Em meio às suas inúmeras esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos, a vida de Davi foi muito turbulenta e cheia de brigas e tragédias. Exemplo disso, Absalão matou Amon, por ter violentado Tamar. Depois, ele próprio acabou sendo morto por Joav, ou seja, Joabe, sobrinho do rei. Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os próprios filhos. Se Davi ele é conhecido por ser um homem, um rei, um líder de exemplo, talvez se fôssemos citar Davi como pai, ele não ficaria à frente de tantos outros homens que eram grandes líderes, mas que infelizmente foram péssimos pais, assim como o próprio profeta Shemuel, como Eli, que também foi um grande líder, um grande homem, um profeta, um sacerdote usado por Deus, mas infelizmente não soube educar seus filhos. No período de grande prosperidade do reino, Davi experimentou seu tombo mais amargo.
ele conspirou e adulterou com Batsevá. Aqui vemos que Davi, quando deveria estar no campo, ele está no seu lar, está andando, pegando um vento, quando ele se depara com uma mulher tomando banho, uma mulher nua ou seminua, uma mulher atraente. Nesse momento ele quer conhecê-la, ele adultera com ela, ele gosta daquilo. Eu imagino ele fazendo isso talvez outras vezes, adulterando, e por ela ser esposa de um dos seus soldados, talvez um dos seus soldados mais valentes, isso ainda fica mais pesado, porque vemos que inúmeras vezes Davi chama Urias e fala, manda carta e fala, Urias, vem, sai da guerra, vem para cá, para casa descansar, vem comer comigo, durma com sua esposa, aproveite um pouco, descanse. Mas sempre que Davi perguntava onde estava Urias, mesmo sob a ordem de ir para casa, dormir com a sua esposa, descansar, Urias estava lá na rua dormindo, em frente ao palácio, porque ele se achava indigno. Ele não se achava maior ou melhor que seus companheiros, porque se seus companheiros não estavam no bem bom, estavam na batalha, ele também não poderia estar. E nesse momento, mesmo Urias demonstrando ser esse homem cheio de caráter, Davi manda a carta pelas próprias mãos de Urias a Joabe, falando que colocasse Urias na primeira linha de combate, aonde a batalha fosse mais ferrenha, apertada. E quando os inimigos viessem contra Urias, que Joabe deveria retirar os soldados e deixar com que ele morresse. E, infelizmente, esse foi um dos maiores pecados de Davi. Agora, o rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natan, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. E depois de o Senhor expor esse pecado, Davi, como homem segundo seu coração, não porque era perfeito, mas porque reconhecia seus erros, ele se prostra ao Senhor, pede perdão e se corrige. E Elohim o perdoou após se arrepender, mas não deixou de castigar o seu pecado. Então vemos mais uma vez que tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. E devido a esse pecado, Deus derrama tamanha desgraça na vida da sua família, e também o povo padece, pessoas morrem. Mas, como eu falei no início, Davi reconhece seu erro e pede a Deus que poupasse o povo, que não tinha cometido nenhum pecado, mas sim ele. O caráter de Davi. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito. Porém, ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Elohim. Tinha o seu coração completamente inclinado a Elohim. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Então, encerrando a história de Davi, nós vimos como ele foi criado, a sua família, o trajeto que ele fez até ser levantado como rei, derrotando gigantes, ursos, leões, cuidando do rebanho de seu pai. Ele como rei conquistando nações, buscando a Deus, pecando, se voltando a Deus e reconhecendo seus erros. Então nós vemos que o que faz de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus não foi o fato dele ter nascido numa família rica, de ser uma pessoa mimada. Não foi isso. Não foi o fato de ser um homem de muitas posses. Não foi isso. Não foi o fato dele estar derrotando inúmeros inimigos. Não foi isso. O fato de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus é porque ele sabia reconhecer os seus erros. Ele sabia que acima dele havia um Deus. Ele sabia que acima dele havia uma autoridade que cuidava dele, de Israel, de toda a nação, um Deus criador dos céus e da terra. Davi sabia reconhecer os seus erros. E acima de tudo, Davi sabia buscar a Deus, louvar a Deus. Ele sabia tocar a Deus de uma forma diferente. Vemos nos livros dos Salmos que em todos os momentos de sua vida praticamente, ele compunha algo a Deus. Se ele pecou, ele compunha um verso, um salmo, um cântico de perdão. Se ele vencia, ele compunha um salmo, um louvor, um cântico, exatamente para magnificar a Deus. Então nós vemos que em todas as áreas da vida de Davi,
ele colocava Deus acima de tudo. Se perdia, ele pedia perdão, mas não blasfemava, mas ele reconhecia que Deus era o Criador e que tem o controle e o domínio de tudo. Se vencia, ele reconhecia que a vitória não veio dele, mas veio de Deus. Então, que em todo momento possamos ter essas características de Davi. Saber que quando tudo está mal, Deus está no controle. Quando tudo está bem, também Deus está no controle. Bem, então, espero que vocês tenham gostado dessa história a qual nós narramos, a história de Davi. Espero que possa edificar suas vidas e que você também possa estar pegando a palavra, né, ali nos livros de Shemuel, Malachim, né, principalmente, esses 2 livros, e estar desfrutando da história e da intimidade que esse homem ele desfrutou com Deus. Tá ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Para você que tem um desejo de conhecer e entender o idioma hebraico, aqui na descrição vou deixar o link de um curso, tá? Um curso onde você vai aprender a ler a Bíblia em hebraico, orar em hebraico, louvar a Deus em hebraico, tá? Para você que tem esse desejo de coração, clica aqui abaixo e você vai conhecer esse super curso, beleza? E para você que gostou, antes de finalizar, curta o nosso canal, dê um like aqui no nosso vídeo e nos vemos da próxima vez. Lehitraot, shalom a todos.